Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito, muito, muito bem-vindo. Eu trouxe a lua para nos fazer companhia na leitura de hoje. Bom, nós estamos lendo o Evangelho de Mateus e hoje nós seguimos do capítulo 14. Mas antes, o que eu vou pedir? Seu like. Aperta o botãozinho ali, dá um like. É muito importante para que os vídeos sejam recomendados a mais pessoas, ok? Se não é inscrita, já aproveita e se inscreve. Mateus, capítulo 14. Nessa mesma época, Herodes, que governava a região, ficou sabendo das atividades de Jesus. Ele disse aos seus assessores: esse deve ser João, o Batista, que voltou dos mortos, por isso é capaz de fazer milagres. Herodes havia mandado prender João, que foi acorrentado e lançado numa cela, para aplacar a raiva de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, pois João havia irritado Herodes por denunciar o adultério do rei. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, que reverenciava João como profeta de Deus. A chance surgiu numa celebração de aniversário do rei. A filha de Herodias entrou na sala do banquete e dançou para os convidados. Ela encantou Herodes e todos os presentes. Embalado pelo vinho, prometeu dar-lhe qualquer coisa que ela quisesse. Já orientada pela mãe, foi rápida em responder: dê-me numa bandeja a cabeça de João, o Batista. O pedido deixou o rei abalado, mas para não perder o prestígio entre os convidados, viu-se obrigado a concordar. Ordenou que cortassem a cabeça de João e a trouxessem à moça numa bandeja. A jovem, por sua vez, entregou-a à sua mãe. Mais tarde, os discípulos de João vieram buscar o corpo, deram-lhe um sepultamento digno e foram dar a notícia a Jesus. Comida para 5.000. Quando Jesus ficou sabendo do fato, entrou num barco e foi para um lugar ficar sozinho. Mas não adiantou, porque alguém o reconheceu e a notícia se espalhou. Imediatamente, o povo das cidades vizinhas rodeou o mar da Galileia para ir ao encontro dele. Quando ele viu o povo chegando, compadeceu-se deles e curou os que estavam doentes. Quando estava anoitecendo, os discípulos aproximaram-se dele e aconselharam: estamos no meio do nada e está ficando tarde. Despede o povo para que eles saiam e consigam o que comer nas cidades. Jesus, porém, respondeu: não há necessidade de despedi-los. Vocês é que vão dar comida a eles. Mas tudo o que temos são 5 pães e 2 peixes, disseram. Jesus ordenou: tragam-nos aqui. Em seguida, mandou o povo assentar
sol já estava longe quando começou a ventar muito forte e a embarcação era sacudida pelas ondas. Por volta das 4 horas da madrugada, Jesus foi na direção deles, andando sobre o mar. Aterrorizados, eles nem conseguiam pensar direito. Um fantasma, gritaram apavorados. Jesus tratou de tranquilizá-los. Calma, sou eu. Não tenham medo. Pedro, num ímpeto de coragem, pediu: Mestre, se és tu mesmo, faça que eu vá até aí andando sobre a água também. Jesus disse: Venha. Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre a água na direção de Jesus. Mas quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sob seus pés, sua tranquilidade se foi e ele começou a afundar. Mestre, salva-me! Gritou. Jesus foi rápido, alcançou Pedro, segurou-o pela mão e o censurou. Que homem sem coragem! O que aconteceu com você? Os dois subiram no barco e o vento acalmou. Os discípulos, que haviam observado tudo de dentro do barco, adoraram Jesus, exclamando: Não há dúvida, tu és o Filho de Deus. Concluíram a travessia e ancoraram o barco em Genezaré. Quando o povo soube que ele estava de volta à cidade, espalharam a notícia pela vizinhança e reuniram os doentes, que pediam permissão para tocar a orla da roupa de Jesus. E todos que a tocaram foram curados. A verdadeira contaminação. Capítulo 15. Depois disso, os fariseus e os líderes religiosos saíram de Jerusalém e procuraram Jesus apenas para reclamar. Por que os seus discípulos não levam as leis a sério? Jesus reagiu: E por que vocês usam as próprias regras para não levar os mandamentos de Deus a sério? Deus diz claramente: respeitem seu pai e sua mãe. Diz também: quem desrespeitar o pai ou a mãe será morto. Mas vocês driblam o mandamento, alegando que é perfeitamente aceitável dizer ao pai ou à mãe: vou ofertar a Deus a ajuda financeira que eu deveria dar a vocês. Assim vocês se livram da obrigação que têm para com os pais. Vocês anulam a palavra de Deus e a trocam por suas próprias regras. Impostores! A profecia de Isaías a respeito de vocês acertou em cheio. Esse povo faz um grande show, dizendo as coisas certas, mas o coração deles não está nem aí para o que dizem. Fazem de conta que me adoram, mas é tudo encenação. Eles me usam apenas como desculpa para ensinar o que se adapta ao seu gosto. Dirigindo-se à multidão, ele acrescentou: ouçam agora e prestem bastante atenção. Não é o que vocês comem que contamina a vida, mas o que sai de vocês. Mais tarde, os discípulos lhe disseram: os fariseus ficaram bastante irritados com as tuas declarações. Jesus deu de ombros: toda árvore que não tenha sido plantada por meu Pai no céu será cortada pela raiz. Esqueçam-se deles. São cegos guiando outros cegos. Quando um cego guia outro cego, ambos caem no buraco. Pedro disse: não entendi. O Senhor poderia ser mais claro? Jesus respondeu: você também? Será que não entende? Não sabe que o que se come é digerido no estômago e depois é eliminado? Mas o que vem da boca sai do coração. É do coração que vomitamos maus pensamentos, assassinato, adultério, imoralidade, roubo, mentira e calúnia. É isso o que contamina. Comer ou deixar de comer alguns alimentos
Ao chegaram, e uma mulher cananeia desceu as colinas e suplicou: Misericórdia, mestre, filho de Davi. Minha filha está cruelmente afligida por um espírito maligno. Jesus a ignorou, mas os discípulos reclamaram: Ela está nos perturbando, atenda-a, por favor. Ela vai nos deixar malucos. Jesus continuou a ignorá-la, dizendo: Estou ocupado agora com as ovelhas perdidas de Israel. Então a mulher ajoelhou-se diante dele e implorou: Mestre, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão da boca dos filhos e dá-los aos cães. Ela foi rápida. Entendo, mestre. Mas os cães não comem das migalhas que caem da mesa do dono. Jesus disse: Ah, mulher, sua fé é impressionante, pois o que você deseja acontecerá. Naquele momento, a filha dela ficou boa. Depois disso, Jesus contornou o mar da Galileia e acomodou-se num lugar alto, pronto para atender o povo. E eles vieram, milhares deles, trazendo paraplégicos, cegos, mudos, aleijados. Todo tipo de necessidade havia ali. E deixando-os aos pés de Jesus para ver o que ele faria, Jesus curou todos eles. Quando viu os mudos falando, os aleijados restaurados, os paraplégicos andando e os cegos enxergando, o povo ficou maravilhado e foi dizer a todos que Deus está vivo, atuando de maneira tremenda no meio deles. Jesus, no entanto, não havia acabado. Ele chamou os discípulos e disse: Estou com o coração partido por essa gente. Há 3 dias estão comigo e não tenho o que comer. Não posso mandá-los embora com fome. Vão acabar desmaiando no caminho. Os discípulos perguntaram: Mas onde vamos encontrar comida suficiente para todos neste lugar deserto? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? 7 pães e alguns peixes, informaram. Jesus então mandou que o povo se assentasse. Ele tomou os 7 pães e os peixes, deu graças e os repartiu com o povo. Todos comeram à vontade e foram necessários 7 grandes cestos para recolher as sobras. Os que participaram da refeição foram cerca de 4.000, fora mulheres e crianças. Depois de despedir a multidão, Jesus entrou no barco e chegou às colinas de Magadã. Nós vamos destacar versículo 11 no capítulo 15. Ouçam agora e prestem bastante atenção. Não é o que vocês comem que contamina a vida, mas o que sai de vocês. Não é o que vocês comem que contamina a vida, mas o que sai de vocês.
vocês comem que contamina a vida, mas o que sai de vocês? Mateus 15:11. Não é o que vocês comem que contamina a vida, mas o que sai de vocês. Não é o que vocês comem que contamina a vida, mas o que sai de vocês. Não é o que vocês comem que contaminam a vida, mas o que sai de vocês. Mateus 15:11. Não é o que vocês comem que contaminam a vida, mas o que sai de vocês. Mateus 15:11. Essa foi a nossa leitura de hoje. Espero muito que tenha edificado a sua vida. Se você ainda está acordado, aproveita para dar uma olhadinha